A reforma tributária avança, o Senado então aprovou a reforma tributária, agora ela vai para votação no plenário, tá, nos próximos dias. Então essa reforma tributária vinda da PEC 45 de 2019, ela sofreu aqui algumas alterações. Então a PEC avançou com 20 votos a favor e 6 contra. Ela é a PEC 45 que iniciou lá em 2019, foi sofrendo aí os ajustes e agora ela vai então para votação no plenário, na quarta, dia 8 e quinta, dia 9 de novembro. É necessário 49 votos, aqui é 3/5 da composição da casa, e o Fernando Haddad está esperando aqui 60 votos que aconteça. Então, antes a gente ver as mudanças recentes, que já tem empresa sendo impactada com isso, a gente já vai ver isso, tá? Qual o objetivo da reforma tributária? É a simplificação dos impostos. Não é reduzir, não é aumentar teoricamente, né? A gente vai ter que acompanhar isso de perto. Mas enfim, o objetivo aqui é simplificar com a introdução do IVA, que vários países já estão usando isso, o Brasil está atrasado. E esse IVA ele tem dois impostos, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. E aí o CBS ele substituiria então o IPI, o PIS e o COFINS, enquanto o IBS ele vai ser compartilhado aqui com os estados e municípios, ele vai substituir então o ICMS e o ISS. Tem também o imposto aqui sobre alguns produtos específicos, esse a gente nem vai considerar muito. Vamos focar nesses dois aqui, que é o grande principal. O grosso está aqui. O grande problema é que a reforma tributária, o IVA, que já era previsto números muito altos, está se mostrando ainda pior. Nós temos a tendência aqui de se tornar o país com o maior IVA do mundo. Isso é que dá a defender Estado gordo, né? A lei de tão corrupto que é o nosso Estado. Então, IVA de 27,5%, embora o Bernardo Apai esteja aqui sonhando, né, em ficar abaixo de 27%, que é muito alto, diga-se de passagem, né? Então o próprio governo já está aqui assumindo que o IVA vai ser um imposto bastante grande, né? E, a título de comparação, o maior imposto IVA do mundo é na Hungria, 27%. Temos aqui Dinamarca e Noruega, Suécia com 25%, Finlândia com 24%, Islândia. Só país com altíssimo nível de serviços públicos. Você vai comparar Noruega, Suécia com o Brasil. E o Brasil vai ter imposto de 27,5%, enquanto a Noruega e a Suécia têm 25%. É inadmissível uma coisa dessa. Realmente é para... Enfim. A gente já volta para refletir um pouco isso, mas vamos então ver as mudanças, né? Nós temos aqui o parecer do Braga, que teve aqui uma mudança no Fundo do Desenvolvimento Regional, saindo de 40 bilhões para 60 bilhões. Lembrando que com o fim do ICMS, os estados param de receber. Então, esse fundo aqui é para compensar. E aí existe uma polêmica aqui, né? Como é que vai ser conduzido isso? Como que vai ser repassado? Será que cada estado vai ter realmente a fatia ao qual merece? No estado de São Paulo, por exemplo, ele produz mais. Já é uma polêmica que a gente vai ver depois. Outro ponto é, será que não é o governo federal que vai querer controlar esse fundo aqui? Enfim, a gente vai ver essas definições mais detalhadamente à frente. O fato é que 60 bilhões do fundo agora é o que vai para os estados, né, saindo de 40 para 60. Uma das mudanças recentes foi a questão da inclusão do gás de botijão, gás liquefeito, para o cash obrigatório, né, retornando o imposto aqui pago para as famílias de baixa renda, e eu acho importante, né? Já se junta aqui então a luz, que já estava no cashback, e aí é por isso que eu não sou anarquista. Em alguns pontos, o Estado pode fazer um serviço correto, como isso aqui eu acho que é necessário, né? Para realmente ajudar a baixa renda. O problema é que o Estado, em 99% das vezes, está fazendo porcaria, né? A maioria das vezes que, se você vê o Estado tentando fazer alguma coisa boa, é populismo, é para enganar trouxa, para enganar os burros que não entendem do que o governo realmente está planejando. O que ele está falando não é o que ele está fazendo, mas enfim, isso aqui eu concordo, né? É uma forma correta de ajudar aí os desprivilegiados. Outra mudança aqui. Outro ponto foi a inclusão de alíquota zero de imposto para medicamentos e dispositivos médicos comprados pela administração pública e por entidades de assistência social sem fins lucrativos. Também pode ser positivo isso, se não tiver enrosco aí, rolinho de corrupção, tende a ser bastante positivo. Outro ponto que já vinha sendo conversado e agora foi confirmado
é a inclusão de benefícios fiscais para veículos, né, que sejam aí movidos a álcool, e aí beneficia algumas empresas da bolsa, como por exemplo, Raízen, né, empresas aí que produzem o etanol. E como vocês sabem, a bolsa, o mercado de ações, eles gostam de certeza, e essa reforma tributária avançando dessa forma foi um pequeno passo em relação à certeza. E aí a bolsa sobe então hoje mais de 0,8%, e isso com a Vale tendo ali um ruidinho. A Vale é importante, ela deu uma quedinha ali, né? Deu uma puxadinha para baixo. Então, se você parar para pensar, a bolsa nos últimos 12 meses ela subiu 2,7% apenas. Isso aqui é abaixo da inflação. A inflação foi aí em torno de 5%. Isso significa dizer que a bolsa está mais barata do que 12 meses atrás, que ela já estava barata. Ah, mas teve outro dia aí que ela estava mais barata, inclusive recentemente. Sim, assim é a bolsa, né? A gente não precisa de comprar exatamente sempre no fundo. A gente tenta comprar mais no fundo, mas a gente analisa como um todo que a bolsa ainda está barata. A taxa de juros tende a ter quedas na sequência, e isso tudo aqui que o mercado fez recentemente, derrubando a bolsa novamente, na minha opinião foi uma oportunidade, sendo que algumas empresas como elétricas, por exemplo, na minha opinião aí é o top picking da escolha, né? Enfim, temos aqui os 12 meses com apenas 2,7% de alta. Vamos ver o que aconteceu com a Vale falando nisso? Então o que aconteceu com a China foi seguir aqui o minério de ferro, que dessa vez o minério de ferro acabou caindo um pouco por conta dos planos da China aqui de limitar os volumes de negociação. A China está tentando trazer menos volatilidade ao minério de ferro, né? Então eles vieram agora com a mudança que já no começo de janeiro a maio de 2024 vai ter limite, tá? Não pode exceder 1.000 lotes, né, de transação no único dia do minério de ferro. Também outros contratos futuros não deverão exceder R$2.000 no único dia. Então isso aqui mexeu um pouco com o minério de ferro, deu essa quedinha aqui. Lembrando que eles deram aqui uma exceção a quando a negociação for relativa a hedge, né? Que é aquela proteção que uma empresa pode fazer, por exemplo, aí no minério de ferro para se proteger contra a queda, né? E também a formação de mercado, de abertura de posição, estará isento, que aí é quando você tenta ali dar liquidez no mercado, são os agentes formadores. Então, beleza, fazendo essa exceção, mas mesmo assim eles estão aqui trazendo um limite para a bolsa, e aí não gostou muito. O mercado do minério de ferro caiu um pouco e a Vale acaba caindo também junto. Mas não foi só isso, a China também divulgou dados aqui um pouco abaixo do esperado, como os números aqui de exportações. Então nós tivemos aqui uma queda de 6,4% nas exportações da China e era esperado uma queda de 3,3%. Tá tudo bem que a China recentemente divulgou PIB acima aí do projetado, ela teve alguns números positivos, mas aqui também quebra um pouco aqui da série recente que ela vinha de bons números, né? Então, exportações vieram abaixo, teve aquela mudança ali de volume de minério de ferro, e aí ajuda a fazer queda em algumas ações, incluindo a Vale, né? Principalmente que é a que mais fica aí de olho atento no que está acontecendo com a China. Então a Vale caindo 2%, tirando uma sequência de alta que ela estava, né? Que do fundo, desde aí da época do resultado, ela já subiu 14,5%, agora com essa queda de 2%, ela passa para 12% de alta aí desde o fundo, né? Mas o case continua o mesmo, é uma empresa que tem muitos planos promissores por longo prazo, transição energética, minério de qualidade, descarbonização, tem a perspectiva aqui de esses volumes se recuperarem já no curto prazo, tem anúncio de dividendos também já confirmado, então não teve nada de grandes mudanças no case da Vale. E agora eu gostaria de falar uma palavra final que justifica termos o provável maior imposto do mundo e não termos retorno adequado. Isso se dá diante da burrice da população. Olha só, imagina o quanto de comentários que eu estou recebendo de pessoas burras para vir comentar que deu problema numa empresa privada. Só que ele vem comentar utilizando o celular dele produzido por uma empresa privada, utilizando um software aqui dentro de uma empresa privada, celular este que foi carregado por uma energia elétrica, muito provavelmente de uma empresa privada, que utiliza internet de uma empresa privada. Ele está escrevendo uma plataforma para um canal que é aberto ao público, mas é privado, é meu, utilizando o YouTube, que também é feito por uma empresa privada. Muito provavelmente o cidadão investe na bolsa de valores que está repleto de empresas privadas e ele investe utilizando uma plataforma de outra empresa privada, porque eu duvido que ele use a plataforma do Banco do Brasil ou da Caixa, e mesmo que por um milagre ele use, ainda assim ele está investindo através de uma empresa privada, a B3. Desde a roupa, todos os utensílios domésticos da casa desse animal é de empresas privadas. Muito provavelmente o único serviço público
estatal que está chegando à casa dele, talvez, dependendo do estado, é o saneamento. Só que as empresas são tão incompetentes que elas estão precisando privatizar o saneamento, porque senão elas não conseguem entregar água à população mais pobre. A gente já viu o próprio presidente da Corzan dizendo que não era possível sem privatizar. Ou seja, as empresas privadas não servem para porcaria nenhuma. Aliás, ela serve. Talvez aquele utensílio privado que não chegou na sua casa não chegou por conta dos Correios, que é uma bela de uma porcaria. O serviço público não serve para nada. Senão, eu não pagaria plano de saúde e escola para minha filha, por exemplo. Deixa de ser burro e para de defender impostos, independente se você é de direita ou de esquerda. Um abraço.